Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a forma como uma casa se sente por dentro vai muito além das paredes, dos móveis ou da rotina de quem mora ali. Existem lares que, mesmo simples, transmitem paz logo na entrada, enquanto outros, mesmo bonitos, carregam um peso difícil de explicar. E não é coincidência. Desde os tempos mais antigos, pessoas de fé perceberam que o lar não é apenas um espaço físico, mas um território espiritual. E foi justamente sobre isso que uma das maiores místicas da história cristã recebeu um ensinamento delicado, profundo e pouco conhecido. Algo que não foi feito para impressionar, mas para proteger. Santa Teresa de Ávila viveu experiências espirituais tão intensas que mudaram a forma como muita gente passou a entender a relação entre Deus e a vida cotidiana. Mas entre visões grandiosas e escritos profundos, existiu uma revelação especialmente simples, quase doméstica, que ficou guardada por muito tempo longe do conhecimento popular. Não falava de castigos, nem de ameaças, nem de coisas assustadoras. Pelo contrário, falava de cuidado, de ternura e da maneira silenciosa como Deus protege aqueles que confiam nele de coração sincero. Em um dos momentos mais íntimos da vida espiritual dela, num ambiente de recolhimento e silêncio, Santa Teresa descreveu ter compreendido algo que a tocou profundamente. Deus havia colocado na própria criação sinais vivos de proteção para os lares que o buscam com verdade. Não eram anjos visíveis, nem manifestações extraordinárias. Eram criaturas simples, presentes no cotidiano, carregadas de um simbolismo tão profundo que atravessa séculos de tradição, escritura e experiência espiritual. Ela entendeu que essas criaturas não funcionavam como objetos mágicos, nem como garantias automáticas. Funcionavam como lembranças vivas da presença divina, como sinais que despertam, consolam e sustentam a fé dentro de casa. E por isso mesmo, esse ensinamento não foi divulgado de forma ampla, não por medo, mas por prudência. Nem todo o coração está pronto para compreender a delicadeza com que Deus age. Santa Teresa escreveu que essa revelação tinha um caráter quase maternal. Não era uma advertência dura, mas um gesto de cuidado, como uma mãe que protege o ambiente onde seus filhos dormem. Deus, segundo ela, não abandona o lar dos que o amam. Ele envolve, guarda e sustenta, mesmo quando ninguém percebe. Com o tempo, esse conhecimento foi sendo preservado entre pessoas simples, especialmente mulheres de fé profunda, avós que transmitiam práticas silenciosas, quase intuitivas, sem muitas explicações teológicas, mas com resultados visíveis na paz do lar. Hoje, esse ensinamento chega até você não como superstição, mas como convite à consciência espiritual. O primeiro sinal que Santa Teresa compreendeu naquela experiência foi ligado à vigilância. Ela percebeu que muitos lares não se desorganizam de uma vez. O desgaste acontece aos poucos, quase sem barulho. Uma palavra atravessada, uma mágoa não resolvida, um hábito espiritual abandonado. Quando se nota, o ambiente já está pesado. Por isso Deus teria colocado na criação um símbolo que representa o despertar, o alerta, a transição da noite para a luz. Essa criatura, tão comum que muita gente ignora o valor dela, carrega um significado espiritual antigo. É associada ao amanhecer, ao fim da escuridão, ao momento em que a consciência desperta. Para Santa Teresa, esse símbolo representa aquilo que impede que o mal entre em silêncio, aquilo que acorda a alma antes que seja tarde demais. Ela entendeu que a função desse primeiro guardião não é atacar, nem expulsar com força, mas avisar. É lembrar que a luz sempre volta. É impedir que a casa adormeça espiritualmente. É manter viva a atenção, tanto interior quanto familiar. Onde esse sinal é respeitado, a rotina não se torna automática. A fé não se torna fria. E os erros são percebidos antes de se transformarem em feridas profundas. Mas Santa Teresa também compreendeu algo essencial. Nenhum lar se sustenta apenas com vigilância. Existem casas onde não falta consciência, mas falta descanso interior. Famílias que fazem tudo certo, mas vivem tensas, ansiosas, emocionalmente exaustas.
Para essas casas, Deus teria colocado outro sinal na criação, um símbolo de consolo, de suavidade e de presença silenciosa. Esse segundo guardião não desperta, ele acalma. Não anuncia, ele envolve. Atua não na porta da casa, mas no coração de quem mora ali. Representa a presença divina que desce sem barulho, que traz paz quando a mente está agitada, que sustenta quando o peso emocional parece grande demais. Santa Teresa descreveu essa presença como algo tão leve que não se impõe. Ela só permanece onde é acolhida. Esse símbolo sempre esteve profundamente ligado à ação do Espírito de Deus. Desde as narrativas mais antigas da fé cristã, ele representa a paz que não depende das circunstâncias externas. Não resolve tudo, mas torna tudo suportável. É esse guardião que protege as conversas difíceis, as lágrimas escondidas, as noites silenciosas em que alguém reza sem palavras. E então, na compreensão espiritual de Santa Teresa, havia ainda um terceiro sinal. Esse não despertava como o primeiro, nem consolava como o segundo. Esse sustentava, selava, dava sentido até à dor. Representava o amor que se entrega, a proteção que não faz barulho, mas que se coloca entre o lar e qualquer força que queira destruí-lo por dentro. Esse terceiro guardião não promete ausência de sofrimento, promete presença. Promete que mesmo na dor, a casa não será abandonada, que mesmo na perda, haverá sustentação, que mesmo no silêncio, alguém permanece de pé, vigiando com mansidão. Santa Teresa compreendeu que esses três sinais não atuam separados, eles formam um cuidado completo. Um desperta, outro consola, outro sustenta. E quando um lar compreende isso não como ritual, mas como postura espiritual, algo começa a mudar aos poucos, não de forma espetacular, mas real. Esse ensinamento não foi feito para gerar medo nem dependência. Foi feito para lembrar que Deus cuida do ambiente onde você vive, onde você ama, onde você chora, onde você reza. E que Ele faz isso de maneiras simples, acessíveis, profundas. Agora que você entendeu a base desse ensinamento, a pergunta não é se isso funciona ou não. A pergunta é se você está disposta a olhar para sua casa com mais consciência espiritual e perceber o que talvez esteja passando despercebido. Quando Santa Teresa aprofundou essa compreensão, ela percebeu algo que muitas pessoas só descobrem depois de anos de vida. A maioria dos conflitos que desgastam um lar não começa de forma visível. Eles não entram pela porta da frente fazendo barulho. Eles se infiltram devagar, quase como um cansaço acumulado, uma impaciência que se repete, uma conversa evitada, uma oração que deixa de ser feita. E quando a casa se dá conta, já não é mais a mesma. Por isso, o primeiro guardião, aquele ligado ao despertar espiritual, tem uma função essencialmente preventiva. Ele não aparece quando tudo já está quebrado. Ele atua antes. É como uma consciência silenciosa que impede que a família caia num sono espiritual perigoso. Não é medo, é lucidez. É perceber quando algo não está bem antes que vire abismo. Santa Teresa escreveu que muitos lares se fragilizam não por grandes pecados, mas por pequenas negligências repetidas. A vigilância espiritual não significa viver tenso, esperando algo ruim acontecer. Significa estar presente, estar atento, não permitir que a fé vire apenas um costume vazio. Onde esse primeiro sinal é respeitado, as decisões passam a ser mais conscientes, as palavras mais pensadas, e o ambiente ganha clareza. Mas a santa também deixou claro que vigiar o tempo todo, sem descanso interior, esgota qualquer pessoa. Ninguém sustenta uma casa só na base do alerta. E é aí que entra o segundo guardião, aquele que ela descreveu como o mais delicado de todos. Esse segundo sinal não grita, não chama atenção, não corrige. Ele age no fundo da alma. Santa Teresa o associava à presença que acalma quando ninguém mais consegue. Aquela sensação de alívio que chega sem explicação lógica. Aquela paz que não vem porque os problemas acabaram, mas porque o coração foi sustentado. Ela compreendeu que existem lares onde não falta esforço, mas falta leveza. Famílias que fazem tudo o que podem,
mas vivem sempre tensas, sempre no limite. Para esses lares, o consolo é tão necessário quanto a vigilância, porque sem consolo, a vigilância vira rigidez, e rigidez com o tempo machuca. Esse segundo guardião protege aquilo que ninguém vê, o emocional da casa. Ele age nas conversas que poderiam virar discussões, mas se transformam em silêncio respeitoso. Age nos momentos em que alguém ia explodir, mas respira fundo. Age nas noites em que o peso do dia parece grande demais, mas o sono chega mesmo assim. Santa Teresa alertava que esse sinal não permanece onde há gritos constantes, desprezo ou orgulho endurecido, não porque ele castiga, mas porque ele não se impõe. Ele se oferece e só fica onde encontra abertura, onde há ao menos um coração disposto a pedir paz, mesmo sem saber como. Muitas pessoas confundem isso com passividade, mas não é. É força suave, é maturidade espiritual, é aprender que nem toda batalha se vence com confronto. Algumas se vencem com mansidão, mas a santa também percebeu algo ainda mais profundo. Mesmo com consciência desperta e com paz interior, existem momentos da vida em que o sofrimento chega de forma inevitável. Perdas, doenças, frustrações, despedidas. E nesses momentos nem o alerta nem o consolo parecem suficientes. É aí que entra o terceiro guardião. Esse terceiro sinal foi descrito por Santa Teresa como o mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais forte. Ele não impede a dor. Ele dá sentido à dor. Não promete que nada vai acontecer. Promete que, aconteça o que acontecer, a casa não será destruída por dentro. Ela compreendeu que esse guardião representa o amor que se entrega, que sustenta mesmo quando tudo parece pesado demais. Ele age como um selo invisível. Não se percebe no dia a dia comum, mas se revela nos momentos limite, quando alguém olha para trás e percebe que, apesar de tudo, não desmoronou. Santa Teresa escreveu que esse terceiro sinal protege especialmente contra o desespero, contra aquela sensação de vazio que faz a pessoa perder o sentido da própria vida. Onde esse guardião é acolhido, a dor pode até existir, mas não vira abandono interior. A fé pode até ser provada, mas não se perde completamente. E algo muito importante, ela foi clara ao afirmar que esses 3 sinais não funcionam como objetos automáticos, não são amuletos, não operam por presença física. Eles representam atitudes espirituais, representam um jeito de viver a fé dentro de casa. Quando alguém tenta transformar isso em superstição, tudo se esvazia. Mas quando se compreende como um convite à consciência, à oração e à vida espiritual coerente, os efeitos aparecem de forma natural. Não como espetáculo, mas como constância. Santa Teresa ensinava que a verdadeira proteção divina se reconhece nos detalhes. Na casa, onde mesmo em meio às dificuldades ainda existe diálogo, onde apesar das falhas existe pedido de perdão, onde mesmo com lágrimas ainda existe esperança. Ela também alertou para um erro comum: esperar sinais extraordinários, visões, sensações intensas, acontecimentos fora do normal. Segundo ela, quando alguém busca isso, geralmente se frustra ou se confunde. Deus age no simples, no cotidiano, no invisível. A presença desses guardiões se manifesta quando alguém percebe que mudou por dentro, que passou a reagir diferente, que deixou de alimentar certos ressentimentos, que ganhou mais paciência, que encontrou força onde antes não tinha. Isso é proteção real. E talvez, enquanto você escuta tudo isso, algo já esteja se movendo aí dentro. Talvez você esteja lembrando de situações da sua casa, de momentos em que faltou vigilância, de outros em que faltou consolo, ou de fases em que só o amor sustentaria se estivesse presente. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se toca algo real da sua vida, considere se inscrever no canal para continuar essa caminhada comigo. E se sentir vontade, deixa nos comentários o que mais pesa hoje no ambiente da sua casa ou o que você percebe que precisa ser cuidado. Às vezes, se inscrever já é o primeiro passo para a transformação. Com o passar do tempo, as filhas espirituais que conviviam com Santa Teresa começaram a fazer uma pergunta muito simples,
mas profundamente importante, como saber se essa proteção está realmente acontecendo, como reconhecer, no meio da vida comum, que esses guardiões estão agindo sem cair em fantasia, exagero ou ilusão espiritual. A resposta que a santa ofereceu foi surpreendentemente prática e, ao mesmo tempo, libertadora. Ela dizia que a ação de Deus quase nunca vem acompanhada de espetáculo. Não há luzes, não há sinais extraordinários, não há acontecimentos cinematográficos. O que existe é uma transformação silenciosa na forma como a casa vive, reage e atravessa as dificuldades. A proteção verdadeira não elimina os desafios, mas muda a maneira como eles são enfrentados. Quando o primeiro guardião está ativo, aquele ligado ao despertar da consciência, as pessoas começam a perceber algo diferente em si mesmas. Não é que deixem de errar, mas passam a perceber o erro antes de se afundar nele. Algo dentro alerta. Uma conversa que antes iria longe demais é interrompida. Uma decisão precipitada é repensada. Uma atitude que causaria dano é evitada quase sem esforço. Não é medo, é clareza. Santa Teresa explicava que esse é um dos sinais mais claros de proteção, quando a pessoa começa a ser protegida de si mesma, quando a consciência se mantém desperta o suficiente para evitar caminhos que levam à dor. Esse guardião age como um lembrete constante de que a luz sempre retorna, mesmo depois da noite mais longa. Já a presença do segundo guardião se percebe de forma ainda mais sutil, não porque os conflitos desaparecem, mas porque eles perdem força. As discussões não escalam como antes. As palavras duras encontram resistência antes de sair. O ambiente fica menos pesado, mesmo quando os problemas continuam ali. Santa Teresa dizia que, quando esse consolo está presente, a casa pode até atravessar fases difíceis, mas não se torna um campo de batalha emocional. Existe espaço para respirar. Existe espaço para o silêncio que não machuca. Existe espaço para o perdão que chega devagar, mas chega. Esse guardião se manifesta especialmente nos momentos de fragilidade, quando alguém está cansado demais para rezar com palavras, mas sente vontade de ficar em silêncio, quando o choro vem sem explicação clara, quando o coração está sobrecarregado, mas ainda assim encontra um tipo de paz que não faz sentido racionalmente. Para a santa, esse era um dos sinais mais evidentes da ação divina no lar. E então existe o terceiro guardião, aquele que só se revela plenamente nas horas mais difíceis. Santa Teresa dizia que a presença dele não se reconhece quando tudo vai bem. Ela se reconhece quando tudo parece desabar. Mas mesmo assim, algo sustenta a casa de pé. Esse guardião se manifesta quando a dor não vira desespero, quando a perda não destrói a fé, quando a doença não apaga a esperança, quando a família sofre, mas não se desintegra. Ele age como um suporte invisível, um amor que envolve e impede que a dor se transforme em abandono interior. A santa foi muito clara ao afirmar que esse tipo de proteção não depende da ausência de sofrimento. Pelo contrário, ela se manifesta justamente no meio dele. E isso muda tudo, porque dá sentido ao que antes parecia apenas injusto ou insuportável. Mas junto com esses sinais verdadeiros, Santa Teresa também alertava sobre confusões comuns. Ela dizia que muitas pessoas se enganam achando que proteção divina significa vida perfeita, ausência de problemas ou respostas imediatas às orações. Quando isso não acontece, se frustram e abandonam a fé. Outro erro comum é buscar experiências extraordinárias, sensações intensas ou manifestações fora do normal. Segundo a santa, quando alguém começa a exigir sinais visíveis, geralmente se afasta da verdadeira ação de Deus, que é discreta, constante e profunda. A graça não grita, ela sustenta. Ela também alertava para algo ainda mais delicado. A própria pessoa pode enfraquecer essa proteção sem perceber, não porque Deus se afasta, mas porque o coração se fecha. Quando a vida espiritual vira apenas aparência, quando a oração é abandonada, quando o orgulho impede o pedido de perdão, quando se insiste em atitudes que ferem o outro sem arrependimento,
Santa Teresa dizia que Deus nunca abandona, mas ele respeita a liberdade humana. A proteção atua plenamente quando existe abertura, humildade e desejo sincero de mudança. Não perfeição, mas disposição. Por isso, para ela, o cuidado com a casa começava sempre pelo interior da pessoa. Não adianta tentar proteger o ambiente se o coração está endurecido. Não adianta buscar símbolos se a vida não acompanha. A verdadeira proteção nasce da coerência entre fé, atitudes e escolhas diárias. E aqui entra algo muito importante que ela ensinava: perseverança. Muitas pessoas começam uma caminhada espiritual com entusiasmo, mas desistem quando não veem resultados rápidos. A santa lembrava que a proteção divina não é um evento pontual, é um processo, um estado, um cultivo diário. Uma casa protegida não é aquela onde nada acontece, é aquela onde, aconteça o que acontecer, ainda existe amor, diálogo e fé. É aquela onde os erros são reconhecidos, onde as feridas são tratadas, onde ninguém precisa fingir que está tudo bem, mas também ninguém perde completamente a esperança. Talvez, enquanto você escuta isso, venha à sua memória situações da sua própria história, momentos em que sua casa atravessou dificuldades, fases em que quase tudo parecia perdido, mas de alguma forma vocês resistiram. Talvez hoje você consiga olhar para trás e perceber que algo sustentou vocês, mesmo quando não sabiam explicar o quê. Esse roteiro não é sobre criar medo nem dependência. É sobre reconhecer que Deus cuida daquilo que é mais íntimo, o lar, o lugar onde você é quem realmente é, onde você descansa, onde você se reconstrói, onde você ama. E agora eu quero falar diretamente com você, de forma bem humana. Se esse conteúdo tocou algo aí dentro, se fez você refletir sobre sua casa, sua família ou sua própria caminhada espiritual, eu te convido a ficar por aqui. Se inscreve no canal não como quem busca respostas prontas, mas como quem quer caminhar, aprender e amadurecer na fé. E, se sentir vontade, usa os comentários para algo muito especial. Conta sua história. Compartilha uma situação da sua casa em que você sentiu cuidado, proteção ou transformação. Ou escreve o que você aprendeu hoje e o que pretende olhar com mais atenção a partir de agora. Sua experiência pode tocar outras pessoas mais do que você imagina. Chegando a esse ponto, Santa Teresa sempre fazia questão de deixar algo muito claro para quem a escutava. A proteção espiritual de um lar não nasce de gestos complexos nem de práticas difíceis. Ela nasce da forma como a vida é vivida dentro daquela casa. Não é algo que se adiciona por fora. É algo que se cultiva por dentro, dia após dia, quase sem perceber. Ela dizia que uma casa começa a se transformar quando as pessoas que moram nela decidem viver com mais verdade, quando param de fingir que está tudo bem o tempo todo e começam a cuidar do que realmente importa, quando a oração deixa de ser obrigação e passa a ser encontro, quando o silêncio deixa de ser ausência e vira espaço de escuta. A santa ensinava que fortalecer essa proteção passa por atitudes simples, mas profundas. A primeira delas é o cuidado com o ambiente emocional. Palavras constroem ou destroem. Um lar protegido não é aquele onde nunca há conflitos, mas aquele onde existe esforço sincero para não ferir gratuitamente, onde o diálogo é buscado, mesmo quando é difícil, onde o pedido de perdão não é visto como humilhação, mas como maturidade. Outra atitude essencial é manter viva a espiritualidade cotidiana. Não precisa de longas horas de oração, nem de fórmulas elaboradas. Um momento de silêncio antes de dormir, uma prece simples ao acordar, um gesto de gratidão no meio do dia. Santa Teresa dizia que Deus habita esses pequenos espaços. É ali que a casa começa a ser consagrada de verdade. Ela também falava muito sobre coerência. Não existe proteção sólida quando a fé fica restrita a palavras bonitas. O que sustenta um lar é a tentativa sincera de viver aquilo que se acredita. Isso não exige perfeição, exige honestidade. Cair faz parte. O que não pode acontecer é desistir de se levantar. Segundo Santa Teresa, quando uma casa vive assim, algo invisível se estabelece.
não como uma barreira rígida, mas como uma presença constante. As dificuldades continuam vindo porque fazem parte da vida, mas elas não encontram terreno fértil para destruir tudo. Existe uma força silenciosa que impede que o lar se desfaça por dentro. Ela dizia que, aos poucos, esse tipo de casa se torna um refúgio, não apenas para quem mora ali, mas para quem chega. Pessoas sentem, percebem, comentam que o ambiente é diferente, mesmo sem saber explicar por quê. Isso não vem de decoração nem de conforto material. Vem da paz cultivada no cotidiano. Santa Teresa também lembrava que essa proteção não serve apenas para momentos tranquilos. Ela se revela principalmente nas fases mais duras, quando alguém adoece, quando uma perda acontece, quando a esperança parece pequena. É nesses momentos que se percebe se a casa foi construída sobre algo firme. Ela escreveu que um lar protegido não é poupado da dor, mas é preservado do desespero. As lágrimas vêm, mas não isolam. O sofrimento chega, mas não apaga o sentido da vida. Existe uma confiança silenciosa de que, mesmo sem entender tudo, ninguém está sozinho. Outro ponto que a santa destacava era a importância da perseverança. Muitas pessoas começam com boa intenção, mas abandonam quando a rotina pesa. Ela dizia que a proteção espiritual se fortalece com constância. Não é intensidade momentânea, é fidelidade simples. É continuar mesmo quando não se sente nada especial. Santa Teresa ensinava que Deus trabalha no tempo. Às vezes, a transformação da casa não acontece rápido, mas quando acontece, é profunda e permanece. O lar passa a ser um lugar onde se descansa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Talvez, ao ouvir tudo isso, você perceba que não precisa acrescentar nada novo à sua casa. Talvez só precise olhar com mais cuidado para o que já existe, para as palavras que são ditas, para os silêncios que são mantidos, para a forma como as pessoas se tratam, para o espaço que Deus ocupa no cotidiano. Esse ensinamento não é sobre medo do mal, é sobre escolha pela luz. Não é sobre se defender do mundo, é sobre fortalecer o que está dentro. Santa Teresa acreditava profundamente que uma casa vivida com fé sincera se torna, pouco a pouco, um lugar onde o amor prevalece, mesmo em tempos difíceis. E agora, chegando ao fim desse roteiro, a pergunta que fica não é o que você vai colocar na sua casa, mas o que você vai cultivar dentro dela. Que tipo de ambiente você quer construir? Que tipo de presença você quer alimentar? Se você sentiu que esse conteúdo falou com você, guarda isso com carinho. Não como regra rígida, mas como inspiração. Pequenas mudanças feitas com constância transformam realidades inteiras.